Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2025. E o tema que estudaremos na nossa lição será o caráter imutável de Deus. Dois textos aparecem aqui como base para o nosso estudo. O primeiro deles é Malaquias capítulo 3, verso 6, que vai dizer: De fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Ainda um outro texto de Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. O nosso propósito dentro do estudo da lição de escola sabatina de hoje é tentar mostrar que a imutabilidade de Deus é uma boa notícia para cada um de nós. Algumas pessoas olham para esse atributo de Deus, que é a sua imutabilidade, ou seja, o fato de que Deus é estável, ele não muda, como alguma coisa que pode ser complexa, que olham para isso apenas na perspectiva. Se Deus disser que você está destruído, você está, ele não vai mudar de ideia, mas não é exatamente isso que a Bíblia está querendo dizer. A Bíblia está tentando transmitir uma boa notícia quando diz que Deus não muda. E a gente vai descobrir isso daqui a pouquinho. Quando olhamos para Malaquias capítulo 3, verso 6, e eu quero repetir o texto aqui com vocês mais uma vez, o texto vai dizer: De fato, eu, o Senhor, não mudo. E quando você vai olhar para essa declaração, talvez algumas pessoas olhem para ela e digam assim: mas o que é que Deus está tentando dizer quando ele menciona que ele não muda? Que se Deus disser alguma coisa, aquilo vai acontecer de uma forma ou de outra? Às vezes nós temos alguma dificuldade para poder compreender isso à luz das Escrituras Sagradas, quando, por exemplo, olhamos para alguns aspectos, e eu vou citar aqui a cidade de Nínive. Deus enviou Jonas até a cidade de Nínive com uma mensagem: em 40 dias e a cidade vai ser destruída. E Jonas não queria ir. Ele fez de tudo para tentar fugir de Deus. Não conseguiu. Foi até Nínive, pregou, esperando agora simplesmente que a cidade fosse destruída. Mas as pessoas se arrependeram dos seus caminhos e o Senhor Deus não destruiu a cidade. Alguns olham para esse aspecto e dizem: como é que Deus diz que não muda, mas agora ele diz que as pessoas vão ser destruídas e depois ele volta atrás? A resposta para isso é muito simples. Quando a Bíblia menciona que Deus não muda, nós precisamos ler aqui o restante do texto. O texto vai dizer: por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. E aí o versículo 7, então, vai trazer mais alguns aspectos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim, eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? É interessante que nesse texto que Deus está dizendo é o seguinte: eu, quando prometo alguma coisa, eu cumpro. E quando olhamos para o aspecto da aliança de Deus com o ser humano, nessa aliança, o Senhor Deus ele promete salvar o ser humano. Eu vou tentar explicar isso com um exemplo. Deus veio até Abrão, chamou-o para sair da cidade de Ur dos Caldeus. Já havia se passado um bom tempo, pelo menos 15 anos, desde que ele havia saído da cidade de Ur, peregrinando por Canaã. Agora, quando chegamos no capítulo 15 de Gênesis, ele já tem por volta de 85 anos. E Deus vai se apresentar a ele e vai dizer: Abrão, o teu galardão será muito grande, você será pai de nações. Abrão interrompe o Senhor e vai dizer: Senhor, com todo respeito, mas filho eu não tenho nenhum. O herdeiro da minha casa eu já estou convencido que vai ser Eliezer, um servo que nasceu aqui na minha casa que eu vou adotar como filho. Terra, Senhor, não tenho terra nenhuma. Estou no meio dos cananeus, eles sim são proprietários das cidades e da terra. Deus vai dizer a Abrão: Abrão, eu cumprirei minha promessa, mas vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma aliança. Numa aliança, naquela época, no contexto dos cananeus, quando era feito, por exemplo,
uma venda de uma propriedade. Um animal era sacrificado e cortado ao meio. Então, ambas as partes, o comprador e o vendedor, passavam no meio e os dois diziam: se eu não cumprir a minha parte, você pode fazer comigo o que nós fizemos com esse animal. Entretanto, quando Abraão parte os animais, e são 3 animais, no finalzinho da tarde, o Senhor Deus passa pelo meio das partes e diz: eu juro que eu vou cumprir a minha palavra. Eu vou dizer a você, essa terra será sua e dos seus descendentes, mas não será agora. Será somente daqui a 400 anos, porque a medida da iniquidade dos cananeus ainda não se encheu. Quanto aos filhos, você vai ser pai de nações. E Abraão creu na promessa do Senhor. Isso lhe foi imputado como justiça. E a Bíblia, eu agora, olhando para essa situação, eu só estou esperando o momento em que agora o Abraão vai passar pelo meio dos animais que haviam sido mortos. Mas Abraão não passa por essa experiência. Por quê? Porque aquele que havia feito a promessa e que não mudaria era Deus. Deus sabia que no decorrer da caminhada, o Abraão e os seus descendentes acabariam passando por algumas situações. E talvez deixariam em algum momento de cumprir alguns dos princípios da aliança, como na verdade acabou acontecendo. Olhe para a história de Israel. Quantos altos e baixos você encontra na história deles? Mas o Senhor Deus, vez após outra se apresentava a eles e dizia: eu sou o Senhor e eu não mudo. Do que ele está falando? Ele está falando das promessas que ele fez lá atrás. Das promessas de que ele seria com o seu povo. Das promessas de que ele cumpriria aquilo que ele havia prometido em relação à aliança. E quando olhamos para a Bíblia, percebemos que nenhuma das promessas de Deus caiu por terra. Ele não muda. E isso, de alguma forma, tem que trazer para a gente uma segurança. Deus prometeu tantas coisas para nós. Por exemplo, ele prometeu, através de Cristo Jesus, que nunca nos abandonaria, que sempre estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele prometeu o seu Espírito, que estaria conosco e habitaria em nós. Ele prometeu que supriria as nossas necessidades. Ele prometeu, entre outras coisas, que ele dirigiria o seu povo até o final dos tempos. Quando olhamos para isso tudo, nós temos que entender: o Senhor cumpre as suas promessas. Nenhuma das promessas que ele fez no passado caiu por terra, porque ele não muda. É tanto que o próprio Pedro, quando vai falar sobre a segunda vinda, que foi uma das promessas, ele vai dizer: e nos últimos dias surgirão escarnecedores dizendo: aonde está a promessa do Senhor, da vinda do Senhor? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como no princípio. Mas o Senhor não se atrasa em fazer o que ele prometeu, mas ele é paciente convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que é que o Pedro está dizendo? Que o Senhor não muda. Por isso nós podemos confiar nas suas promessas. Ore comigo. Obrigado, Pai, pela certeza que temos de que o Senhor não muda e de que podemos confiar nas suas promessas. Ajuda-nos a permanecermos em Ti e a confiarmos em Ti, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?